Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de abril de 2025. Os jogos que teremos hoje na NBA. Torneio play-in já começou, ontem tivemos Orlando Magic vencendo ali o Atlanta Hawks com a expulsão do Trae Young. Tivemos também o Golden State Warriors vencendo o Memphis Grizzlies. Agora vamos decidir, definir quem vai enfrentar respectivamente Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies, os perdedores do confronto de ontem, de acordo com o resultado dos jogos de hoje. Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam hoje pela Conferência Leste, Kings e Mavericks se enfrentam pela Conferência Oeste. Para você ter acesso a todos os nossos palpites, ontem teve palpite exclusivo sim no nosso grupo VIP, o contato aqui do lado, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, favoritos da noite, melhores over, melhores under, melhores tips para vocês também de jogador, vocês encontram lá, beleza? Bom, todas as nossas análises são profundamente analisadas, embasadas em números e estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo a gente é lucrativo. E a gente também tem um grupo gratuito, o link tá na descrição para vocês acessarem, e o nosso Instagram, @cestadetrade, segue lá e deixa o seu like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 100 likes, lembrando, vai ter guia de como apostar nesses playoffs exclusivo para a galera do VIP. Então garanta a sua vaga pelo menor preço do mercado agora, beleza? Bom, o jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat foi um confronto que se repetiu com frequência durante a temporada, mas se tem uma coisa que foi bem recorrente durante esse ano, foram os jogos over do Chicago Bulls. Para essa partida, se você acredita que o Chicago Bulls vai vencer, vai se classificar, o mais interessante é trabalhar com over na pontuação total, porque acredito que o Chicago Bulls só vai vencer se for naquele seu estilão, O joga e deixa jogar, um time rápido, que se defende mal e que apesar de não ser tão eficiente no ataque, é um time que tem muitos arremessos por jogo, o que acaba fazendo com que eles transformem jogos nos quais eles estejam em desvantagem técnica em jogos físicos, nos quais eles conseguem igualar com vários adversários melhores do que eles. Mas se você acredita que o Miami Heat vai se classificar, e é o que eu acredito, eu trabalharia somente com a pontuação do Miami Heat. A gente está falando aqui de um Chicago Bulls que vem sem o Trae Jones, sem o Ayo Dosunmu, talvez o seu melhor reserva ao lado do Lonzo Ball, enquanto que o Miami Heat aí tem algumas dúvidas, mas o seu elenco é mais uniforme. Os jogadores que vão ficar de fora são facilmente substituíveis. O Nikola Jovic talvez a principal perda deles para essa partida, mas ainda assim nada tão relevante. O Erik Spoelstra é especialista e um dos melhores técnicos da NBA em tornar times medianos em times muito competitivos, e acredito que eles vão explorar muito bem o principal defeito do Chicago Bulls, que é a defesa deles. O Chicago Bulls durante a temporada foi quase uma das 10 piores defesas da NBA, mas foi um dos times mais vazados do campeonato, tá? O segundo time mais rápido da liga, apesar de não ter um ataque espetacular, o Miami Heat deve ferir muito bem eles. Então o nosso palpite vai ser o seguinte: vamos aqui em criar aposta, vamos no Miami Heat, time totais, lembrando, tem um palpite aqui para jogador muito especial nessa partida que a gente foi lucrativo em todos os encontros entre essas franquias nessa temporada e vamos repetir hoje. Vamos aqui de mais de 106,5 pontos do Miami Heat. Beleza, o Chicago Bulls nos últimos 20 jogos sofreram uma média de 115,2 pontos e sofreram pelo menos 107 pontos aqui em grande maioria desses 20 jogos, ou seja, em 16 dos últimos 20, sendo que em todos os confrontos contra o Miami Heat nesse recorte, o Miami conseguiu superar essa marca. É verdade que o ritmo diminui um pouco quando a gente fala a respeito de um jogo de matar ou morrer, mas a gente ainda está falando também de o Miami Heat que vai dar mais minutagem e protagonismo para os seus principais jogadores, seus titulares, porque é assim que funciona um jogo aí de pós-temporada. Então, consequentemente, eles vão ser mais incisivos, vão ferir bastante esse garrafão do Chicago Bulls, que é extremamente vazado. E a gente também precisa destacar que apesar de jogar como mandante, quando a gente faz um recorte aqui, jogando dentro de casa, a gente está falando aqui de um Chicago Bulls que como mandante segue quase como uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Beleza? Então, vamos aproveitar aqui essa defesa frágil deles, que individualmente não tem grandes jogadores, e o fato de que certamente o Miami Heat vai ser agressivo, vai atacar a cesta, porque é algo que eles gostam de fazer, é um encaixe que para mim é minimamente favorável ao Miami, beleza? Agora, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui de Kings e Dallas Mavericks. Temos aqui um Anthony Davis que tem muitas dificuldades de vencer jogos contra o Sabonis, tá? Historicamente ele é meio que um freguês do pivô ali do Sacramento Kings. E o Kings tem um time que eu gosto bastante, com DeMar DeRozan, Zach LaVine, tem também o próprio Sabonis, Malik Monk que tá de fora hoje, Keegan Murray, enquanto que o Dallas Mavericks vem sem seu principal jogador Kyrie Irving, mas
com a tendência forte de que Anthony Davis esteja em quadra. Ele foi contratado para isso, na verdade, ele não foi contratado para jogar play-in, mas as coisas aconteceram e o Dallas Mavericks se encontra nessa situação tanto quanto desconfortável, tá? A gente não teve nenhuma zebra até aqui. O Orlando Magic venceu o Hawks, eles eram favoritos. Tivemos também o Warriors vencendo o Memphis. E bom, se for para surgir alguma zebra, eu acredito que seria aqui no Dallas Mavericks. Um handicap positivo, favorável a eles, me parece interessante, tá? Porque eles têm um time mais experiente, que vários jogadores foram vice-campeões na temporada passada. PJ Washington, tem o Klay Thompson, que foi campeão várias vezes, Daniel Gafford, Dereck Lively e o próprio Anthony Davis, que também foi campeão. Esses outros pivôs que eu citei anteriormente, mais destaque para eles terem chegado na final na temporada passada. Só que tem um ponto, tá? A gente está falando aqui de um Sacramento Kings que enfrenta um Dallas Mavericks, eles tendo muitas dificuldades com ala pivôs. Acontece que o Sacramento Kings é o segundo time mais vazado da liga para ala pivôs em toda a NBA, sendo também um dos 10 times que mais serem bolas de 3 para essa posição. E desde que saiu do Los Angeles Lakers, quem vem jogando nessa posição, com Dereck Lively, com PJ Washington e também com Daniel Gafford, muitas vezes ocupando a posição 5, o próprio Anthony Davis. Então eu acredito que ele vai ter volume de jogo, ele vai ter um encaixe interessante. E com essa escalação baixa aqui do Sacramento Kings, LaVine e DeRozan não são grandes defensores, Keegan Murray também não é nada espetacular e Keon Wiley, se a gente for ver só nessa escalação, são praticamente 3 entre armadores e ala-armadores, e o Sabonis, que começou sua carreira ali jogando como ala pivô, principalmente ali jogando no Indiana Pacers. Bom, acredito que a altura e a vantagem do Anthony Davis contra DeRozan, LaVine e Keegan Murray principalmente, vai fazer com que ele pontue bem. Então vamos aqui na pontuação do Anthony Davis. Eu vou pegar aqui em marcos, tá? Eu quero pelo menos 25 pontos dele. Dá pra tentar pegar ali uma pontuação dele menor, porque eu não acredito que ele vá começar assim de forma muito intensa. O Sacramento Kings é um time que também cede muitas bolas de 3 por jogo, mas o Klay Thompson não tem um histórico recente tão favorável contra eles recentemente. Então, vamos aqui de Anthony Davis, que nos últimos 4 jogos teve 24,3 pontos de média, mas a gente sabe que ele se dosou bastante, ele teve ali menos arremessos do que o esperado, tem uma minutagem ali um pouquinho mais controlada porque ele voltou de lesão, mas eu acredito que a gente vai ver hoje ele ali com mais ou menos uns 20 arremessos contra um adversário favorável e que ele pode ferir muito bem. Em alguns jogos ele acabou não ferindo porque ele jogou como pivô, mas no último ele bateu a casa ali de mais de 30 pontos, no último confronto contra os Kings. E hoje, com um protagonismo maior, já que ele não tem o LeBron James do seu lado, eu acredito que o Anthony Davis vai arrebentar nessa partida aqui, ou pelo menos é o que ele deveria fazer. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Quero agradecer a audiência de vocês, espero que vocês conheçam o nosso grupo VIP, o contato tá aqui do lado, muito obrigado mais uma vez e falou!